Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Mais um domingo, distantes e próximos. Então vamos, irmãos, para a mensagem de hoje, que vamos continuar com o mesmo assunto, e embora às vezes pareça até já saturado, mas é que o problema está cada vez maior. Então vamos falar novamente sobre desânimo, depressão, como é que Deus trata desse assunto, como é que nós devemos prestar atenção para esse assunto à luz da palavra de Deus. Então nós vamos ver primeiro livro de Reis, capítulo 19, de 1 a 18, um caso bastante ilustrativo do profeta Elias. Todos conhecemos essa história, mas vamos ler novamente do 1 ao 18, o texto todo que fala dessa depressão do profeta Elias e como o Senhor Deus tratou. Então diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Diz-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia as pedras e despedaçava as penhas diante dele, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Então, irmãos, nós queremos mostrar aqui, nesse texto que é bastante conhecido, do profeta Elias, como Deus curou o desânimo, a depressão do profeta. Não é? No domingo passado, nós falamos sobre a restauração da alma de pessoas entristecidas, os discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Não é? E nesta semana, agora, em seguida do domingo passado, nós recebemos duas mensagens de dois pastores de lugares diferentes, não é? Com mensagem de encorajamento para dias tão difíceis
e nós vivemos. De fato, precisamos estar atentos à palavra, até porque não são todas as mensagens que são bíblicas, mesmo que estejam falando da Bíblia. Precisamos saber o que a Bíblia nos ensina a respeito. Afinal, o desânimo e a depressão, irmãos, são doenças que podem nos atingir como outra qualquer. São doenças emocionais que podem levar, inclusive, à morte. Há muitos suicídios nessa época. A televisão não mostra tanto, até porque nem é para mostrar. O aspecto mais terrível do desânimo, irmãos, do desânimo, da depressão, é que a pessoa perde o domínio da sua vontade. E como a cura de qualquer doença depende, basicamente, fundamentalmente, da vontade de ser curado, a pessoa desanimada ou deprimida, por estar sem vontade alguma, a única vontade que ela tem é de não ter vontade nenhuma, então isso dificulta, obviamente, o processo de cura. Elias, o grande profeta de Deus, como lemos, desanimou, chegando a sofrer grande depressão. Como é que pode, irmãos? Um grande profeta desanimado, deprimido, ainda mais um profeta corajoso, intrépido, que fez tudo o que ele fez. Poucos minutos, poucas horas antes, enfrentou o rei Acabe em todo o seu poder, desafiou sozinho 450 profetas de Baal, que serviam lá ao rei, restaurou o altar do Senhor que haviam destruído, estava em ruínas, cavou um rego em redor do altar, arrumou lenha sobre o altar, fez fogo, matou um novilho, despedaçou-o e colocou sobre o altar. Orou e Deus mandou fogo do céu que consumiu tudo que ele havia preparado, e diante do poder de Deus que desmoralizou os profetas de Baal, diz o texto, e nós lemos aqui, que Elias matou todos os 450 profetas de Baal. Como é que Elias fez tudo isso? O texto não diz, mas diz que ele fez tudo isso. Então depois ainda subiu ao Monte Carmelo e orou para que Deus mandasse chuva, e antes da chuva cair, desceu correndo à frente do rei Acabe, que vinha num carro, até a entrada de Jezreel. Queridos, Elias já era idoso. Deus inclusive o mandou ungir o profeta Eliseu no lugar dele. Ele já era idoso e certamente não tinha preparo físico, condições físicas para fazer tudo o que ele fez, achando que ele estava sozinho, como ele disse ao Senhor. Ele não tinha preparo físico para todas essas atividades. Por isso, ficou fisicamente esgotado, exaurido, estressado. Quando Jezabel, esposa do rei Acabe, mandou lhe dizer que faria com ele o mesmo que ele havia feito aos profetas de Baal, passou a espada a todos eles, esgotado como estava, teve medo e fugiu. Fugiu para Berseba, que fica a cerca de 160 quilômetros de Jezreel, onde eles estavam. Berseba, fronteira quase de Judá. Então, olhem só, os versículos 3 e 4. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Eis o que restou do grande e destemido profeta que fez tudo o que ele havia feito pouco tempo atrás. Um homem exaurido, desanimado, deprimido. Observe como a depressão é perversa, irmãos, e nos faz tomar decisões, ou não tomar decisões, digamos, de forma incoerente. O profeta, totalmente esgotado, pedia agora a morte. Ora, se ele queria a morte, por que não ficou em Jezreel, sabendo que a rainha ia mandar matá-lo? Diz lá que ele, com medo, fugiu. E quando é agora, pede a morte. Não é incoerente? Então acontece, irmãos, que além de esgotado fisicamente, além do estresse, deprimido, o profeta estava frustrado, que é outro ingrediente para a depressão. Na cabeça dele, tudo que ele havia feito, todo o seu esforço em servir ao Senhor fielmente, foi inútil. Ele estava sozinho. Na cabeça dele, ele estava sozinho para fazer tudo. O povo continuava mergulhado na idolatria. Dizia Elias: eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, meus pais já morreram, eu estou só. Mataram os teus profetas, eu fiquei só. Não tenho mais família, não tenho mais profeta, mataram. Eu estou sozinho nessa história. O profeta estava totalmente esgotado, desanimado, frustrado, porque depois de passar tanta pressão no seu ministério,
não via qualquer resultado positivo e entrou em depressão. Irmãos, isso também aconteceu com o profeta Jeremias. Isso continua acontecendo com alguns dos pouquíssimos profetas fiéis à palavra de Deus. Pastores fiéis à palavra de Deus. Então, irmãos, o que nós podemos aprender com essa experiência de Elias? Lembrando, a experiência foi de Elias. Com o desânimo e com a depressão de Elias. O que é que nós podemos aprender? Como Deus o curou? O que a palavra nos ensina? Lembrando, a experiência foi de Elias. Está escrito para o nosso ensino. Então, em primeiro lugar, irmãos, essa história de Elias nos ensina que nós devemos cuidar do nosso corpo. Não podemos querer fazer o que nosso corpo não tem condições de fazer. Temos que cuidar do nosso preparo físico. Como foi que Deus começou a tratar a depressão do velho profeta? Restaurando suas forças físicas, tratando-o com comida e com descanso. Versos 5 e 7. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. É uma árvorezinha de uns 3 metros de altura. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Irmãos, muitas vezes as pessoas esgotadas, e a gente conhece quantos casos, não é? Só precisam parar, descansar, se alimentar adequadamente, cuidar do corpo, da saúde. O mundo, nós dizemos o mundo em que vivemos, sempre foi assim, só vai ficando cada vez pior. O mundo é uma fábrica de estressados e deprimidos por causa do corre-corre. E por que esse corre-corre? Porque o tempo não dá para fazer tudo o que temos que fazer. Fazer para quê? Para ganhar dinheiro. Para que ganhar dinheiro? Para gastar cada vez mais. Aí precisa ganhar mais, para gastar mais. Tentando entesourar aqui nesse mundo. Muito bem, irmãos. É uma verdadeira loucura. E os problemas físicos e emocionais podem se avolumar até a depressão. Conhecemos irmãos nessa situação. Condição de saúde precária, porque não tem tempo de cuidar da saúde. Não tem tempo de fazer o exercício físico. Muitas vezes obeso, sem condição nenhuma de aguentar o tranco de um dia inteiro de trabalho, de manhã até de noite, e nunca tem tempo para parar. Às vezes, e o que é pior, e eu insisto tanto, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para a família. Olha, irmãos, e essa é uma situação que costuma se avolumar, como eu disse, e pode ir até a depressão. Então Deus manda um freio. Deus manda uma pandemia. Somos obrigados a ficar em casa. E deveríamos aprender, deveríamos ouvir o Senhor, aproveitar o tempo para meditar sobre como estamos usando o tempo, ou como temos usado o tempo que Deus nos deu, que Deus nos tem dado. O Senhor dá uma brecada. Com tanta coisa para fazer, será que não temos descuidado do nosso próprio corpo, que é indispensável para que façamos o que pretendemos fazer? Pois é, Deus deu uma brecada no mundo. A igreja está no mundo. Então por que não ouvir o que o Senhor está dizendo? Todo mundo quer que passe a pandemia para poder dar tempo de fazer tudo de novo no corre-corre. Desde o início dessa pandemia que nós chamamos a atenção dos irmãos, dizendo que esse tempo em casa, o Senhor nos deu para, em primeiro lugar, restaurar o hábito do culto doméstico em casa, com nossa esposa e nossos filhos. Faz um ano que a gente luta com vocês com isso. Com o auxílio do presbítero Daniel, temos feito isso. Quando estamos trancados, a igreja fechada, mandamos a cada dia a leitura para ser feita em família. Irmãos, Deus deu uma freada no mundo. E a igreja está no mundo, está sofrendo o solavanco da freada. Esta é a primeira lição, irmãos. Temos que respeitar nossos limites, temos que ser obedientes a Deus. O Criador conhece a estrutura do corpo que Ele criou, obviamente. E Ele nos deu o dia para a atividade
e a noite para o sono, e não para ficar até de madrugada ainda por cima, acabando com o resto do dia vendo televisão. Ele nos deu 6 dias para trabalhar e 1 dia para descansar. 1 dia para estudar a palavra, com a família, restaurar as forças, a emoção, o espírito. Quando desobedecemos ao Senhor e às leis naturais que Ele estabeleceu, sem nenhuma dúvida, sofremos as consequências, e Deus nos faz lembrar dessa realidade de uma forma muito clara, com essa pandemia, por exemplo. Sejamos, pois, obedientes à voz de Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos com essa experiência do profeta que devemos cuidar do nosso emocional. Como Deus fez isso com ele? Depois de alimentado, com as forças restauradas, Deus mandou que o profeta fosse ao Monte Horebe. Uma espécie de peregrinação ao princípio, já que foi no Monte Horebe que Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. E Elias sabia disso. Lá Elias entrou numa caverna e ficou sozinho com os seus pensamentos, com os seus ressentimentos, com as suas frustrações, com as suas mágoas. Como vimos na mensagem do domingo passado, o Senhor Jesus deu a oportunidade aos seus discípulos entristecidos no caminho de Emaús que ele encontrou. Por que vocês estão assim? O que está acontecendo com vocês? Jesus deu oportunidade para que eles confessassem o motivo da sua tristeza. No caso da depressão de Elias, Deus agiu do mesmo jeito. Ele perguntou: o que faz aqui, Elias? Verso 9. Assim como Jesus se importou com o sentimento, com a tristeza dos seus discípulos, Deus se importou com os sentimentos, com a depressão do profeta, e deu-lhe oportunidade para que ele desabafasse. E ele desabafou 2 vezes. Tenho sido zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Irmãos, essa era a visão do profeta sobre o povo de Israel. O povo de Deus. Deixaram a tua aliança. Derribaram os teus altares. Eu estou só. Isso não é novidade na Bíblia, no Velho Testamento, no livro dos profetas. Isso não é novidade. Isso não é novidade na vida do Senhor Jesus. Ele disse: vocês vão me deixar, todos vocês. E deixaram mesmo. Isso não é novidade na vida dos apóstolos. Todos ficaram sós. Paulo chegou a reclamar: me deixaram só aqui. Ninguém está aqui para me ajudar. Isso não é novidade, irmãos. Sempre foi assim, sempre será assim. Diferente disso, tem coisa errada. Tem coisa errada. A palavra está sendo entregue adocicada. Então preste atenção, irmãos. Isso fez parte do tratamento emocional do profeta. Ele desabafou, contou as suas frustrações, o seu sentimento de inadequação para a obra, já que não tinha conseguido mudar a atitude do povo, e agora sentiu-se só, ainda por cima, ameaçado de morte. Todo pastor verdadeiro é tremendamente solitário. Então, irmãos, é assim que ele se sente. Nossas mágoas nos impedem de ser úteis. O próprio profeta trancou numa caverna e lá ficou querendo a morte. Falta de perdão, por exemplo, amargura, coração endurecido, frustração, tudo isso nos afasta de Deus e impede que sejamos bênção para os outros. A vida está difícil para você, para mim, para todo mundo está difícil. Então ore, desabafe diante do Senhor. Deus quer ouvir suas queixas, como Jesus fez com seus discípulos, como Deus agora fez com Elias. Derrame o seu coração diante dele, saia da caverna. O que fazes aqui, Elias? Então, o próprio Deus quem nos chama, irmãos, lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. O que arrazoemos? Apresentemos nossas razões. Digam quais são as razões de vocês, que eu direi a minha. É um termo muito usado pelos advogados, que apresentam o seu arrazoado diante de um juiz, né? Então, irmãos, desabafe, saia, vinde, Deus diz assim: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1,18. Deus nos convida para desabafar, e isso faz parte do tratamento
do desânimo, da depressão, faz parte do nosso emocional. O que faz aqui, Elias? Deus nos chama para desabafar, irmãos. Sejamos, pois, obedientes à palavra do Senhor. Em terceiro lugar, nós aprendemos com a experiência do velho profeta que a cura do seu desânimo e da sua depressão também depende da cura do espírito. Como Deus fez isso? Depois de recuperar suas forças físicas, depois de trabalhar o seu lado emocional, Deus agora cuida da parte espiritual. Como Elias estava no Monte Horebe e sabia que ali Deus se manifestou, se revelou a Moisés, Deus mandou que ele saísse da caverna e aguardasse uma manifestação da sua parte. E o profeta viu várias coisas estrondosas, extraordinárias. Está escrito no versículo 11 e 12. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. É interessante lembrar, irmãos, que foi exatamente esse tipo de manifestações que Deus, foi com esse mesmo tipo de manifestações que Deus se revelou a Israel lá no Monte Sinai. Forte vento, terremoto, fogo, talvez um vulcão, sei lá. Sei que foi coisa tremenda lá. Ele repetiu tudo isso diante de Elias, porém o profeta não viu a presença de Deus nessas manifestações extraordinárias. Então Deus mandou um cicio tranquilo e suave. Uma brisa suave, que mexe com as folhinhas das árvores, se houver alguma árvore por perto, aquele barulhinho do vento. Aqui temos uma lição importante, irmãos. A nossa experiência com Deus é pessoal. Se Deus se manifestou a Israel através do forte vento, através do terremoto, do fogo, agora Ele aprova manifestar-se a Elias através de um cicio tranquilo e suave. Deus mandou que o profeta se colocasse diante dele e me deu uma experiência nova, uma experiência pessoal. De igual modo, irmãos, Deus pode dar uma experiência nova, pessoal, a cada um que se coloca na sua presença, que ora ao Senhor, que chora, que desabafa, que derrama o seu coração diante dele, que conta suas tristezas, suas mágoas, seus problemas. Ele quer ouvir. O que faz aqui, Elias? Nós temos feito isso, irmãos? Ou temos tentado pegar carona com experiências alheias, especialmente nas experiências dos santos do passado, como ouvimos tantas pregações, falando das experiências dos santos do passado, como as de Elias ou qualquer outro, como se fosse igualzinho para nós. Não é. Não é. Normalmente, quando eu ouço pregação no Velho Testamento, cara, diz, vamos abrir então o livro de lá, vem besteira. Porque a experiência desses homens foram deles. Nós temos que aprender com o que aconteceu com eles e não achar que isso vai acontecer conosco. Outra coisa que fazemos também, não é tentar pegar carona na santidade ou sei lá o que, na vida de algum líder, de algum pastor. Como se a experiência dele fosse a nossa experiência. Cada um deve ter sua própria experiência com Deus, irmãos. O Deus que fez maravilhas no passado pode fazer e tem poder para fazer as mesmas maravilhas hoje. A seu talante, a seu querer, conforme o seu propósito. A sua palavra é a mesma. Foi isso que o autor aos Hebreus, escritor aos Hebreus, disse à igreja que estava desanimada. Olha, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra que converteu todo mundo aí pela pregação dos apóstolos, era isso que ele estava tratando. Ouçam seus líderes. Não esqueça dos seus líderes, ensinaram. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se quiser, fará milagres do mesmo jeito, se for necessário. Ele não disse que faria, mas se quiser, ele fará. Se quiser, ele fará. Então, irmãos, Tiago também ensina, inclusive usando o exemplo de Elias. Tiago diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os frutos. Pois é, como Elias, que cada um, sejam quais forem as circunstâncias, coloque-se na presença do Senhor e desabafe. Chore, derrame o seu coração diante dele, confie nele. Seja sensível à sua palavra e obediente, incondicionalmente.
e deixe que o Senhor trabalhe em sua vida e através de sua vida, como ele fez aqui com Elias. Por último, irmãos, vemos essa experiência do velho profeta como parte final do tratamento do seu desânimo e depressão. Deus lhe mostrou que está no controle de todas as coisas e que o futuro só pertence a ele. E Elias para achar que estava pronto para morrer. Enquanto a convicção do profeta era: só eu fiquei, querem me matar, e eu quero morrer, Senhor. Para que eu ainda estou vivo? Deus lhe informou que ele não estava só coisa nenhuma. Haviam mais 7.000 fiéis que não dobraram os joelhos diante de Baal. Deus lhe disse que ele ainda tinha muita coisa para fazer, como por exemplo, ungir o rei da Síria, o rei Hazael. Ungir o próximo rei de Israel, o rei Jeú, que inclusive foi ungido por Deus com a missão de matar toda a geração depois de Acabe, todos os profetas falsos do templo. Rei Jeú matou muita gente e foi ungido por rei para isso mesmo. E depois ungir também o profeta que eu substituiria, o profeta Eliseu. Isso está nos versículos 15 e 16 que lemos aqui. Além do mais, irmãos, é bom lembrar que o profeta que fugiu com medo de morrer e depois, desanimado, deprimido, pediu a morte, nem imaginava que não conheceria a morte, uma vez que foi arrebatado para o céu com vida. Eliseu presenciou a cena. Está lá em 2 Reis 2,11. Subiu no redemoinho de fogo. Eles estavam desanimados, deprimidos, porque estavam focados nele mesmo. Estava focado nele mesmo. Como os discípulos, nós pensávamos: Pedro, depois de tanto tempo, vou pescar. Perdemos 3 anos da vida. E os outros discípulos disseram: vamos contigo também. Estavam focados neles mesmos e não na palavra de Deus. Então Elias achava que tinha que fazer tudo sozinho. O Senhor, então, pela sua palavra, redirecionou o seu foco. Vá fazer o que eu estou lhe mandando. Vá fazer o que eu estou lhe mandando. Ainda há 7.000 que eu reservei para mim. Irmãos queridos, só em Deus, pela sua palavra, podemos encontrar a verdadeira alegria de viver, sejam quais forem as circunstâncias. Conhecemos a vida de Paulo, que é impressionante, a vida do profeta apóstolo Paulo. Falar sobre alegria, preso, a carta aos Filipenses, a carta da alegria. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então que coisa impressionante, por quê? Porque a alegria é capaz de eliminar o desânimo, a depressão. Paulo chegou a dizer lá em 2 Coríntios 1,8 que as tribulações que ele sofreu foram de tal monta que ele chegou a desesperar da própria vida. Uma situação aqui mais ou menos semelhante com essa de Elias. Pois é, mas a palavra o manteve de pé. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque é na minha fraqueza que se manifesta a força do Senhor. O Senhor ensina aos Efésios: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10. Então, irmão, observemos a palavra de Deus. Eu insisto tanto nesse assunto. Sem a palavra não tem crente. Nada feito. Não há crente fora da palavra. Jesus é a palavra. Não há salvação fora de Jesus, fora da palavra. Em obediência ao Senhor, portanto, devemos cuidar do nosso corpo. Até porque o corpo é o templo do Espírito, como Paulo ensina. É o templo do Espírito, conforme a palavra de Deus. Em obediência ao Senhor, devemos cuidar das nossas emoções, conforme a palavra de Deus. Os salmos têm experiências de tudo quanto é tipo de emoção ali o salmista demonstra. Só que, lembrem, como eu já disse, aquelas experiências são do salmista. A gente tem que prestar atenção se a nossa situação se assemelha à dele e se está em nós o mesmo Espírito que estava nele, se temos o mesmo conhecimento de Deus que ele tinha. Isso é que nós temos que lembrar, para não ficar tentando pegar carona no salmista. Não é assim. Então temos que cuidar das nossas emoções conforme a palavra. E em especial, em obediência ao Senhor, devemos cuidar da nossa vida espiritual, conforme a palavra, crescendo sempre no conhecimento do Senhor, em estudo diligente da sua palavra, em constante oração no Espírito, em comunhão com os irmãos mesmo afastados. Temos o bendito Zap Zap aí que nos permite ligar para o pastor a qualquer hora, fazer uma pergunta, pedir para orar, alguma coisa nesse sentido.
Vocês sabem que nós estamos em casa. Eu estou em casa, o presbítero Daniel está em casa, o presbítero Paulo tem viajado, mas ultimamente agora está proibido tudo também. Os outros irmãos com quem vocês têm mais intimidade, mais afeição, são mais chegados. É preciso manter esse cuidado. A comunhão cuida do nosso espírito, das nossas emoções, nos ajuda, Deus nos ajuda a cuidar disso. Quanto ao mais, deixemos as preocupações em relação ao futuro nas mãos do Senhor. Estamos em pandemia? Sim. De quem é a pandemia? De Deus. Então pronto, deixemos tudo nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de nós, conforme a sua palavra, conforme o seu pacto eterno, conforme a sua aliança eterna. Deus cuida de nós, conforme a sua palavra eterna. Então, irmãos, esta é a mensagem de Deus para a sua igreja. Como Ele cuidou da tristeza, da depressão, do desânimo do velho profeta, e cuidou primeiro do seu esgotamento físico, do seu esgotamento emocional, do seu esgotamento espiritual, tudo com a sua palavra. Até as manifestações extraordinárias que ele fez não serviram, digamos assim, para o profeta ver que Deus está falando comigo. Não, foi com a sua palavra. Esta é a mensagem do Senhor, meus irmãos, que possamos então guardá-la em nossos corações e com a mesma graça do Senhor pô-la em prática, a fim de que vivamos para louvor da glória do nosso Senhor. Amém?